Muito bem, estamos de volta com o nosso Feras do Esporte aqui pela sua televisão, Canal 10, um jeito novo de fazer TV. Na sequência, mais dois convidados muito especiais. Estou falando do Adélio Demeterco, que nas horas vagas ele é gerente comercial da Cataratas S.A., mas é um grande esportista também. E está conosco também o Tadeu Natalio, com quem eu tive o prazer de conversar agora há pouco, conhecer e desejar boas-vindas. Seja bem-vindo ao Canal 10, primeira vez, mas não vai ser a última, né? Não vai ser a última, a satisfação está aqui. Gostei da casa, muito bem estruturada e está de parabéns. Obrigado. A nossa Rádio Transamérica vai bem. Vai muito bem. Então tá bom. Tadeu, seja bem-vindo a Foz do Iguaçu, né? Você já está aqui, mas é bem, inclusive, encaixado lá na Cataratas S.A., porque ele é simplesmente o diretor de prova da meia maratona das Cataratas. Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite e, mais uma vez, pelo 7º ano, a gente já é meio que cidadão iguaçuense, porque já faz parte do conteúdo e do patrimônio da cidade. Com certeza, mas na TV Canal 10 é a primeira vez. Primeira vez e muito surpreso pela estrutura toda. Obrigado. É que a gente tinha uma programação desde o ano passado, mas não o programa de esportes, o Feras do Esporte, que fez sucesso na TV Tarobá, na TV Naipi e depois na Record em Toledo. Mas aqui no Canal 10 nós deixamos para estrear agora. Estamos na edição número 5, trazendo as novidades do nosso dia a dia. Você lembra no primeiro bloco? Falamos sobre natação, trazendo aqui a recordista de medalhas de um desportista de Foz do Iguaçu, a Suzani Silva Paz, que começou em 94 conosco na Fundação de Esportes. Trouxemos também o goleiro Henrique, que começou fazendo sucesso na Unipa. Subiu pela prata, foi para ouro, fez um excelente campeonato ano passado e esse ano está no Foz Cataratas. E agora nós vamos falar de meia maratona. Adélio, reuniões e mais reuniões, faltando aí poucas vagas para inscrições, a mim parece que 200 e poucas, dos 2.500, não estou enganado, e as coisas estão fluindo bem. Estão indo muito bem, nós estamos aqui nos últimos preparativos já, porque é um grande evento, vem atleta do Brasil inteiro, de vários estados do país, e a gente está recebendo também em Foz do Iguaçu muitos estrangeiros, né? Até aqui tudo indo muito bem, a procura pela prova está excelente, e a gente acredita, inclusive, nesses últimos dias aumentou ainda mais a procura. Provavelmente, no fim de semana, talvez a gente chegue a esgotar aí as vagas de inscrições. Aos 2.500 inscritos. Mas com jeitinho dá para passar um pouquinho, né? Uns 5% aí sempre passa, né? Uma das possibilidades que nós estamos vendo, se existe essa condição, de ampliar a 200 vagas adicionais, que chegaríamos a 2.700 vagas. Mas a gente não pode ainda tomar essa decisão, porque tem todos os materiais que tem que ser comprado antecipadamente e toda essa estrutura. Nós estamos vendo com os fornecedores se existe condição de ampliar essas 200 vagas. Tadeu, você veio como diretor de prova, já está aí na 7ª edição. Esse ano está mais fácil? A cada ano fica mais fácil ou sempre a dificuldade é igual? Veja bem, cada ano fica mais difícil porque a responsabilidade aumenta e a aceitação do atleta pelo destino Foz do Iguaçu relacionado ao turismo e ao esporte é uma coisa que cresceu muito, principalmente porque a meia maratona trouxe esse atrativo para cá, onde esporte e natureza podem ser feitos lado a lado. Então a importância para nós cada vez mais da responsabilidade, porque é um evento que cria quantidade e essa quantidade nos preocupa para que a gente não perca a qualidade do evento. Os quenianos e companhias, eles continuam vindo, né? Sim, eles estão por todo o Brasil, tem quenianos por toda parte, a gente chama que é quase como formiga, onde tem um evento de grande porte, eles aparecem. Isso é bom, enaltece a prova, são atletas de altíssimo nível, como não desmerecendo os outros também, mas normalmente às vezes os brasileiros superam os próprios quenianos, mas é importante para dar qualidade ao evento. Hoje já está mudando, né? Inclusive eles estão continuam com aquele centro de treinamento com o Coquinho aqui no Norte Velho do Paraná? Existe, o centro existe Alvorada, ainda. Se não me engano, Alvorada do... Alvorada Nova Bárbara, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Nova Santa Bárbara. Nova Santa Bárbara. Exatamente. Existe ainda, já existe um centro em Campinas também e existe um centro em Brasília. E eles não estão só mais se especializando em quenianos, agora tem etíopes, tem tanzanianos. Então houve inclusive mudança nas últimas provas. Exatamente, então tem a linha africana tem bastante tem vindo muito para o Brasil, para eles criarem uma certa experiência. Eles tomam como base aqui, fazem seus estágios e daqui eles galgam para a Europa, para outros centros maiores, onde eles vão começar a disputar grandes eventos.
Estamos com o programa Feras do Esporte, 2 convidados especiais aqui, o Adélio Demeterco, que é gerente comercial da Cataratas S.A., uma das mantenedoras, organizadoras da Meia Maratona das Cataratas, e Tadeu Natalio, que é o diretor de prova. Qual é a maior preocupação nesta prova, já que é dentro do Parque Nacional? Pelo segundo ano, a preocupação ela não é tanta, ela tinha mais preocupação quando a gente tinha ela de um ponto ao outro. Então ela facilitou muito a parte logística, a parte de retirada dos atletas, então ficou uma prova mais compacta, mais enxuta, onde você tem um controle melhor da prova. Pelo fato do atleta ir e voltar, ela ficou praticamente uma prova de 10 quilômetros, vamos dizer. Então nesses 10 quilômetros eles estão indo e voltando, então a própria segurança facilita muito, o atendimento médico facilita, a hidratação do atleta facilita, então tudo isso fica muito concentrado, então a prova fica mais homogênea e mais fácil de ser controlada. A meia maratona é 21 quilômetros e 97 metros. E ela vai atingir exatamente isso? A distância então, foi aferida. 10 com 10? Não chega a ser 10 com 10, porque ela tem uma distância dentro do parque, que ela larga mais dentro do parque para poder terminar fora do portão do Parque Nacional. Então essa distância é aferida, existe uma aferição oficial para que a gente possa realmente fazer com que ela seja homologada caso haja uma quebra de recorde ou coisa parecida. Podemos já falar de horários, programação? Sim. Já está definido? Já existe a definição. O horário principal de largada é 9 horas da manhã, onde larga praticamente o pelotão geral, que a gente chama que são os atletas masculinos e os atletas de elite. Então, masculino de elite e os atletas gerais, que são homens e mulheres que largam às 9 horas. Gil, a gente podia soltar imagens da meia maratona aí só para ilustrar, enquanto a gente continua aqui conversando. Eu estou deixando você um pouquinho também meio escutando, porque eu quero falar sobre o Foz Cataratas também, da qual você também é um dos líderes, um dos diretores. Premiação, já está definida? A premiação já segue há um bom tempo, já desde o segundo e terceiro ano que a prova criou um vulto muito grande, então a premiação já é a mesma de sempre, onde os atletas vão ganhar 12 mil, 8 mil, 5 mil, 3 mil e 2 mil, sucessivamente, tanto na categoria masculina como feminina geral. Torcida pelo bom tempo. Esse é um bom tempo que nós estamos vendo aí? Essa encerração, né? Esse foi um tempo que atrapalhou um pouquinho, que esse lençol que foi colocado em cima das cataratas bem nessa época, ele atrapalhou um pouquinho, mas não tirou o brilho da prova. Tirou só a visibilidade. Exatamente. Então a prova teve uma aceitação boa, mas ficou, como vocês estão vendo, uma prova maravilhosa, onde os atletas vão e voltam. E isso ficou muito bom, porque todos os atletas têm condições de ver a elite passando. Então, quando os atletas estão indo, a elite já está voltando. Então, esse contato interagiu muito bem com os atletas. Nós mesclamos aí algumas imagens com fotos, você viu, né? Eu vi. Inclusive, nós temos, o ano passado, o Giovanni dos Santos foi segundo colocado na prova aqui, né? Perdeu para o estrangeiro, não lembro se era queniano. Era um queniano. Era o queniano, né? De Campinas. De Campinas. E ele fez o melhor tempo da vida dele. Ele ganhou São Paulo agora recentemente, a meia maratona de São Paulo. E o tempo que ele fez aqui o ano passado foi o melhor tempo da carreira dele. O Damião também, que é um atleta, um dos melhores atletas do Brasil, o melhor tempo dele foi feito em Foz do Iguaçu. Inclusive o Frank Caldeira, o melhor tempo da carreira do Frank Caldeira em meia maratona, foi feito aqui na meia maratona das Cataratas. 2009. 2009, quando ele venceu, ele fez a melhor marca da carreira dele. Então, a gente tem em Foz do Iguaçu tanto uma prova com uma beleza espetacular, com as cataratas, inigualável, com as cataratas, com toda essa natureza, mas um alto índice também de competição. Os atletas têm feito aqui os melhores tempos, inclusive feito os índices para participar e representar o Brasil em provas no exterior, mundiais e tudo, com a participação aqui na meia maratona das Cataratas. O parque, o clima, ele favorece, então, bastante a respiração, a produção ou não? Sim, favorece. Os atletas têm falado isso? O Adélio estava conversando agora e tem uma coisa muito grande no Parque Nacional. É uma energia que passa para o atleta, uma emoção de estar correndo num lugar onde que a natureza ela favorece muito. Então, a empolgação do próprio atleta, a gente chama que ele tem um doping natural. A vontade de ganhar essa prova, a vontade de aparecer para o mundo, dizer que ganhei nas cataratas, a meia maratona das cataratas, isso aí soma muito. Sim. E as grandes marcas, melhores marcas, estão sendo feitas aqui. No ano de 2010, 2009, quando o Frank Caldeira ganhou, os 6 primeiros que chegaram foram as 6 melhores marcas do Brasil no ano. Já foram quebradas? Exatamente. Aos poucos não. À medida do possível estão sendo quebradas na própria maratona, na meia maratona aqui em Foz do Iguaçu. Então isso para nós é muito bom. Digo, essa energia que existe, o clima favorece, ar 100% puro,
sabe? Uma umidade do ar equilibrada. Então isso tudo dá uma condição boa para que a prova tenha um altíssimo nível técnico. A expectativa desse ano, melhor ainda. Vamos ver, porque 1h02 e alguns segundos, como foi o ano passado, é uma marca de respeito. Vai ter que ter um atleta muito bom para que você quebre essa marca. Lembrando que a prova será dia 26 de maio, tá certo? Tem Largada às 9 horas é a primeira largada, mas o público deve chegar antes, né, André? Na verdade, a largada da elite do feminino é um pouquinho antes. 15, tem cadeirantes também? Tem cadeirantes também. Na verdade, é desde as 7 da manhã, se não me engano, né? Isso. Então, a primeira largada, que é 8h30, né, da elite feminina de cadeirantes, a largada principal às 9, a largada geral, elite masculino e tudo. E como a largada acontece dentro do parque, a corrida segue até as Cataratas, vai até o Porto Canoas e retorna para o portão do parque. Ali é a chegada. Ali é a chegada. Então, ali nós montamos toda uma estrutura com arquibancada, com toda essa... para criar justamente uma arena e essa atmosfera de na entrada de do competição. Parque, Na entrada do parque. Ali o público vai. É ali que assiste a prova. Se a largada é às 9, o Tadeu acabou de falar que o ano passado o tempo foi de 1h02. 10 então, horas acaba tudo. 10 horas estão chegando os líderes da prova. Tem que chegar mais cedo, então, para assistir. Patrocinadores, parcerias, está tudo sob controle, está tudo concretizado. Tudo fechado. A gente, graças a esse empenho de todos na realização de um evento de sucesso, Foz do Iguaçu abraçou isso aí, todas as instituições de Foz do Iguaçu se empenham nessa realização. E o Brasil inteiro reconhece hoje a Meia Maratona das Cataratas como uma das melhores provas do Brasil. Então, a gente tem hoje patrocínio da Itaipu Nacional, que está conosco desde o início na realização, a Caixa Econômica Federal, a Powerade, que é a hidratação oficial, a Águas Vita Leve, que... me ajude aí, Tadeu, com os patrocinadores. Tem Monte Verginé também, que tem a parte de produtos de barras de cereal. Certo. Sabe? Então tem um conjunto todo para que o a evento hidratação seja... do atleta, exatamente. Bebida, alimentação leve e tal. Aproveitar aqui, viu, Alvir, pedir desculpa para falar dos patrocinadores, porque esse evento tem que falar. Ele é muito importante para a cidade, são empresas que estão investindo no esporte. Isso eu acho que a gente tem que reconhecer, porque aquelas empresas que é tão difícil fazer esporte, você que conhece esporte muito bem de tantos anos, sabe que aquelas empresas que investem em esporte merecem realmente ser reconhecido. Eu sempre disse nos meus programas, isso há 20 anos atrás, já dizia, não tem vínculo às vezes com a televisão, com a emissora de rádio, mas se está ajudando o esporte, a gente deve reconhecer isso e deve prestigiar e divulgar também. Com o próprio patrocinador do evento depois, poxa, o cara lá foi legal, nunca paguei nada lá. É um círculo, né? Não estou pensando nisso agora, mas é a verdade, né? Sim. É um círculo. Então, você pode ficar à vontade aí para enaltecer os parceiros sempre. O ingresso para o público é livre, né? A entrada é gratuita. Entrada gratuita. Vai ser arquibancada antes ou depois do portão? Fora do parque. Aqui. Fora do parque. Ali é a chegada. É a chegada. Então, a gente coloca a estrutura de arquibancada, é criado ali um clima de arena, a gente leva balões. Ali na altura do Parque das Aves? Para baixo um pouquinho do Parque das Aves. Bem perto do portão, do antigo portão do parque. E a gente até aproveita fazer o convite aí para o pessoal, além de assistir a prova, depois da corrida pode passar o domingo no parque, já está ali. Né? Eu acho que é um programa excelente em família também, tudo. Aproveita o domingo, né? Um domingo festivo. Vocês já foram buscar lá na previsão futura, como é que vai ser o tempo ou não? Infraero já? Ou é muito tempo ainda? Eu queria ser amigo de São Pedro essa hora para poder tentar trocar alguma ideia. A Infraero tem uma previsão avançada, né? Mas hoje ainda não dá para... O vento muda de uma hora para outra, a gente não sabe o que é que acontece, mas espero que os ventos argentinos não soprem contra a gente, que sempre vem algum frio, vem alguma coisa lá de baixo, né? Mas esperamos que esse ano seja um tempo bom, a gente mudou por uma série de eventos a data também, porque vem Copa de Confederações, já o ano que vem preparando o Copa do Mundo, então puxou-se a data, antecipou-se um pouco a data para ver se melhora um pouquinho. E junho sempre é muito frio aqui. E também, Alvir, a gente está agora com a corrida na baixa temporada. Foz do Iguaçu, a gente aqui vive do turismo, né? Ajuda também. Ajuda muito, porque os hotéis aí é uma baixa estação, as passagens aéreas ficam mais baratas e talvez isso tenha ajudado a fazer com que praticamente a gente já esgotou essas 2.500 vagas e acho que foi uma decisão bastante acertada. Muito bem, estamos falando sobre meia maratona aqui com o Tadeu Natário, que é o diretor de prova.
e o Adélio Demeterco, que é da Cataratas S.A. Eu acho que sobre a meia maratona, praticamente tudo já foi dito, né? Cumprimentá-los pelo trabalho e falar um pouquinho do Foz Cataratas, né? Então, assim, estou me coçando. Foi uma grande vitória no clássico, indo a 6 pontos. Mostramos aqui, no programa anterior esteve aqui o técnico, Luciano, Viola, o goleiro Marcinho, que lá já conhecia os dois. E você não esteve aqui para comemorar, mas enfim, mesmo assim, 2 vitórias só em 6 jogos. Pouco, né? Não está preocupando o problema da classificação? Como é que está lá? Preocupa sim, Elvir. Foi uma vitória muito importante, né? São 6 pontos até aqui. Mas dentro do nosso planejamento de buscar a classificação, eu acredito que ela está bastante viável, principalmente pelo que o time jogou. Né? Mesmo em quedas, perdeu o jogo em quedas, mas eu não estive em quedas, mas as pessoas que estiveram, a comissão técnica, o pessoal da imprensa que esteve lá, nos trouxe a informação de que o time esteve muito próximo de ter a vitória. Venceu o jogo com o Foz Futsal, que é um grande time, né? Até para motivar também os meninos, né? Na partida anterior tinha vencido o time de Cascavel, né? A CF de Cascavel, 7-3. que não está mal na tabela de classificação. Então, as últimas 3 partidas, nós tivemos 2 vitórias e 1 derrota fora. E vencia por 3-1 essa derrota. Exatamente, né? Então, que escapou. Os pontinhos escaparam ali. Então, eu acredito sim na classificação do time. E, além disso, também, estou muito confiante, porque os meninos estão mostrando um bom futebol. E a Taça Brasil, da categoria Sub-20, que nosso time vai representar a nossa cidade, eu acredito que, de repente, a gente pode voltar de Carlos Barbosa com um ótimo resultado lá. Com certeza. A situação do Binho, que estava com o joelho machucado, fez ressonância, você pode me falar alguma coisa? Eu também estive no jogo quando estava muito próximo do local onde ele machucou, na arquibancada, e fiquei bastante preocupado, toda a equipe ficou preocupada, mas ele fez a ressonância, a expectativa é de 4 a 6 semanas o retorno dele. A gente conhece o Binho pelo porte, pela genética dele, que ele é um menino muito bem... tem uma genética muito boa, a equipe toda acredita que talvez ele pode ficar até pronto antes das 4 semanas. Que não é bom também precipitar, né? Mas 40 dias ele vai fazer uma falta danada. Né? Para o próximo jogo em Cascavel, inclusive no dia 1º de maio, aliás, recebi agora da federação, Sim. Talvez você não tenha recebido, uma nota oficial que o jogo é às 19 horas. Mais cedo. Que mais cedo, então 19 horas. E você não tem as 2 maquininhas, os rapidinhos, ligeirinhos, que é o Romarinho, Quartão e o Binho. Esses 2 são a diferença do jogo. O técnico Juliano do Foz Futsal esteve aqui no programa anterior ao jogo e ele falou, não vi o time ainda porque eu estou viajando, mesmo os dias de jogos e tal, não vi ainda. Eu falei, então você tem que olhar para 2, Romarinho e Binho, e realmente eles fizeram a diferença. Claro que tem lá o Massarico atrás, o Marcinho agora veio fechar o gol, muito bom goleiro. Então, eu acho que o time está bom. Agora, o problema é a reposição, né? O Viola vem repor um. Ajuda muito. Está faltando mais um ainda aí, né? O Roger está numa fase boa. Nós estamos recuperando o Derek, que é um menino também jovem, que vai jogar a Taça Brasil. Tem muita qualidade, de repente ele pode dar Mas também... Mas não é aquela velocidade dos baixinhos, né? Não é, aquilo ali é difícil de achar, né, Elvir? Aquela velocidade ali é Fórmula 1, né? Então tá bom, lá dentro do Foz Cataratas está tudo ok também? Está tudo certo, a gente está com a equipe num bom ambiente, os meninos sempre treinando firme lá para trazer as vitórias. Tadeu, alguma coisa que queira destacar aí da meia maratona que eu não te perguntei? Não, só dizer realmente que o pessoal de Foz do Iguaçu que vai assistir o evento, é um evento bonito, os atletas precisam de um carinho, a distância é uma distância pesada, difícil de se fazer, então qualquer aplauso de qualquer pessoa e que veja os grandes atletas que correm pelo Brasil todo e estão em Foz do Iguaçu hoje, então é importante que as pessoas possam ter contato com todos esses atletas. Obrigado pela tua presença aqui no Canal 10. Nós é que agradecemos. Adélio, prazer enorme recebê-lo aqui, obrigado por ter trazido o nosso diretor de prova, o Tadeu, e volto sempre, né? Obrigado, estarei aqui mais vezes, é só convidar. Ok, agora nós vamos rodar aí, Gil, as telas com os horários desse programa, primeiro dos tapes, né? Isso, ao programa. O programa está aí, Feras do Esporte, na inéditos segundas e quintas,
E de segunda a sábado, horário 1 da tarde, 22h30, 10h30. E a programação também dos tapes que a gente tem, do Foz Cataratas, Foz Futsal, do futebol de campo, futebol feminino, segunda, meia-noite, terça, 11h30, quarta, 2 da tarde, quinta, 19h, sexta, 20h30, sábados, 14 e 19h30, domingos, 14 e 18h30. A gente está falando isso por quê? Porque a programação é nova, é eclética, mas é uma TV a cabo, você está sabendo disso. Então, a gente nunca fica nos mesmos horários, os tapes, que é para atingir todos os segmentos, todas as faixas, tá bom? Agora, o programa de esportes, não, 1 da tarde e 10h30 da noite, tá bom? A gente está tirando o time de campo. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, um grande abraço. Tchau.